Lipelili Vamaqueiro, Tinsualo Nicurula Caosse. Boa noite, graça e paz, irmãos. É sempre uma alegria passar por aqui e poder participar do que o Senhor está a fazer e não só cultuar a Deus com os irmãos. É um privilégio meu poder estar aqui, infelizmente desta vez sozinho, não com a família, mas eu trago as calorosas saudações da minha família para esta igreja. Quero, antes de falar um pouco sobre o ministério e trazer aqui a meditação da palavra do Senhor, dizer que como família e como missão Palavra da Vida em Moçambique, nós somos muito agradecidos a Deus que nos tem dado a graça de sermos parceiros desta igreja. Desde 2015, esta igreja tem caminhado conosco e de forma muito pontual, sempre dentro do compromisso e crescente na sua generosidade para com o que o Senhor está a fazer lá. E ao partilhar do que Deus está a fazer em Moçambique, por favor, perceba que o irmão é parte disso, porque é fruto das suas orações, é fruto da sua contribuição nos enviando lá e do seu envolvimento com o que Deus está a fazer. Queria convidar o Gami, por favor, para cá. Trouxe uma lembrança. Peço para todos os irmãos que fazem parte, por favor, para representarem a igreja e receberem nosso humilde presente. Esse é um quadro com o mapa de Moçambique, com todos os estados, nós chamamos de províncias, mas também, além disso, tem ali os Big Fives da África. A ideia desse quadro, ele é feito com uma madeira específica da região norte, aqui em Cabo Delgado. É uma arte de um povo Maconde e gostaríamos que fosse uma lembrança para a igreja da parte da nossa família. Muito obrigado. Isso. Já pode orar pelos estados com os nomes aí. Rapidamente, só para lembrar alguns e deixar atualizados ou informados aqueles que não sabem, a Palavra da Vida é uma missão interdenominacional e ela existe hoje em mais de 80 países do mundo. Por favor, pode ir passando. Alguém lembra dessa música? Podemos cantar rapidinho? Como é que é mesmo? Hakuna ufana na Yesu, hakuna ufana na Yesu, hakuna ufana na Yesu, hakuna ufana na Yesu. Ninguém é igual a Jesus. 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 Irenzeleka ichobokisa la mesa veni hakuna ufana na Yesu. Já rodeamos nada, nada, já procuramos nada, nada, aqui na terra nada, nada, ninguém é igual a Jesus. Era só para lembrar os irmãos que não há ninguém igual a Jesus. Jesus é o único Salvador e Senhor
de todos os povos, toda a língua e toda a nação. Moçambique encontra-se no sudeste da África, de fronte a Madagascar, tem 10 em termos geográficos, mas 11 estados em termos administrativos, porque Maputo, a capital, se torna também a capital do país e tem a Matola, que é a capital do estado de Maputo. Por favor. A Palavra da Vida está hoje em 3 pontos, que é Boane, Maputo e Inhambane. Quando nós voltamos em 2014 para Moçambique, em 2015, janeiro, mudamos para Inhambane e começamos lá um novo núcleo da Palavra da Vida, Moçambique. Por favor. Moçambique nós falamos português, mas além do português, como língua oficial, temos o inglês como segunda língua mais falada e depois os idiomas ou dialetos locais, que pela graça de Deus eu tenho o privilégio de falar 3 desses idiomas com fluência e escrever, para além de 2 idiomas que agora consigo comunicar basicamente morando em Inhambane e tenho aprendido nesses 8 anos. Moçambique, no último censo, estava em 28 milhões de habitantes, com 65% abaixo de 25 anos. O país já é adolescente, está com 17 anos e meio como idade média. Ao olhar para isso, você pode ver como um problema, ou um desafio, ou uma oportunidade. Por favor. Quais são os desafios que nós temos? Continuamos com o desafio de uma confusão doutrinária, onde jovens adultos têm o sagrado e o secular. Parece que há uma separação de uma vida da igreja e uma vida fora dela. Temos o desafio na questão de educação, porque 20% dos jovens é que estão no ensino médio. 1 em cada 2 meninas se casam antes dos 18 anos. E, na realidade do campo, é pior ainda, porque com 14, algumas 13 adolescentes já são forçadas a ir para o lar. 53% das moças entre 15 a 24 anos já ficaram grávidas, não que sejam casadas. O desemprego entre jovens é muito grande. Mas nós vemos como oportunidade uma juventude vibrante, uma juventude que é desejoso em aprender e crescer. Então, isso tem encorajado um ministério como o da Palavra da Vida, que tem seu maior foco nos jovens. Nós temos visto alegria mesmo em meio à escassez. Nos enche de gozo quando vamos para acampatendas e como a logística é da igreja local e é a realidade de campo, de manhã cedo oferece pão sem nada para acompanhar, para passar, com uma caneca de chá, e você tem ali os adolescentes jovens com toda a energia e alegria para aprender a palavra, para participar das atividades. Muitos são ensináveis biblicamente, então isso para nós é uma oportunidade. E temos visto uma nova geração de famílias formadas na base da palavra de Deus. Pode passar? Esse vídeo rápido, só para terem um pouco do contexto de Inhambane, não sei se conseguimos passar. Inhambane tem uma estrutura de vila, mas é uma cidade antiga portuguesa e ela tem cerca de 84 mil habitantes que estão espalhados dentro da cidade ali. Então, nós atravessamos essa baía para o nosso escritório que está na outra cidade que se chama Machixe, que é a cidade capital econômica do estado e, em termos de comunicação, ela consegue comunicar com todo o estado de Inhambane.
Para os irmãos que são noivos e gostariam de ter um lugar especial para passar a lua de mel, olha essa praia linda aí. E não se preocupe com hospedagem, tem uma suíte na nossa casa que você pode ficar. Pode passar, por favor? Não, o próximo. Como é que nós atuamos? Basicamente, Palavra da Vida em Moçambique atua em 5 áreas: acampamento, evangelismo, ministério com igreja local, treinamento de líderes e produção de materiais. Pode passar, por favor? Por causa do tempo, não vamos ver esse vídeo. Ok. O irmão pode entrar no site da Palavra da Vida, esse vídeo tem lá, é um vídeo que faz um resumo de todos os ministérios. Uma das áreas que nós atuamos é o acampamento. Hoje, pela bondade do Senhor, no ano passado conseguimos alcançar mais de 1.300 acampantes em vários pontos onde estamos a realizar os acampamentos. Temos uma propriedade desde 2019, em julho, em Boane, que é a nossa sede atualmente, e lá estamos a realizar esses acampamentos a 50 quilômetros da capital, da cidade de Maputo. Desde o ano de 2021, Xai-Xai, que é a cidade capital de Gaza, você tem Maputo embaixo, Inhambane aqui, e no meio tem Gaza. Não temos presença de missionários da Palavra da Vida, mas temos parcerias com missões que têm estrutura e nós usamos a estrutura deles para realizar os acampamentos. E temos alcançado, nessa soma de 1.300 jovens, incluímos os jovens de Xai-Xai. Como não é possível todos os jovens, por condições financeiras, chegarem até o local onde realizamos o acampamento, porque nós estamos muito concentrados nas cidades, pontualmente ali, então nós levamos o acampamento para as vilas e os distritos. Isso nós chamamos de acampa-tenda. Temos cerca de 12 barracas, que chamamos de tendas lá, com capacidade de 13 a 15 jovens e adolescentes, e levamos a equipe que é treinado no Projeto Timóteo, que já foram preparados, são conselheiros com uma base bíblica boa, para eles se tornarem conselheiros nas tendas, e realizamos com eles os acampa-tendas nos distritos. A igreja anfitriã recebe e aí junta todas as outras igrejas evangélicas ao redor, e os jovens e adolescentes convidam seus amigos não crentes para participarem, e quando se convertem no acampamento, os amigos é que têm a responsabilidade de acompanhá-los e inseri-los nas suas igrejas locais. Também, por favor, atuamos com o Projeto Timóteo. O Projeto Timóteo é para os jovens que têm a partir de 18 anos e são líderes de jovens ou adolescentes nas suas igrejas locais. A liderança envia-os, eles têm que fazer uma inscrição para participar durante um mês, e isso acontece no mês de janeiro. Virei para cá porque provavelmente tem próximos alunos do Projeto Timóteo. É de primeira semana de janeiro até a última, e começa todos os dias 5h30, é acordar, 6h15, hora silenciosa, 7 horas, café da manhã, 8 horas aula, 12h45 termina, 1 hora almoço, 2 descanso, 3 horas tem ou aprende noções básicas de encanamento, ou de eletricidade, ou de empreendedorismo, ornamentação, para o caso das moças, e também tem discipulados. Eles são distribuídos em 4 famílias de missionários que ficamos lá a tempo integral com eles para o discipulado e para também fazermos as atividades juntos, porque no meio da semana tem aula no local, mas no fim de semana saímos com eles nessas famílias divididas para praticar o que aprenderam durante o tempo lá. E tem sido muito bom ver 353 líderes já formados a nível do país. Só não temos ainda 2 estados presentes ou com alunos que fizeram o Projeto Timóteo, 2 províncias. O resto das 8 províncias no país já participaram disso. Por favor, pode passar? Pode passar, é um vídeo. Era a formatura do Projeto Timóteo desse ano. Por favor. Nós entramos também com o Projeto Tito. O Projeto Tito ele é específico para pastores.
Qual é a proposta do Projeto Tito? Trabalhar com a questão da exposição bíblica de livros e separamos 6 módulos, um em março, outro em junho e o último módulo em outubro, durante 2 anos. No segundo módulo do segundo ano, que é o 5º módulo, o pastor leva a sua esposa e nós trabalhamos naquela semana especificamente sobre a vida do pastor, sua família, como ministério primário. E Deus tem nos dado a graça de ter agora a 3ª turma que começou em março agora, e estivemos a estudar a carta de Judas, e se o Senhor quiser agora, em junho, de 11 até o dia 16 de junho, estaremos a estudar o livro de Jonas, e depois, em outubro, a carta a 2 Timóteo. E tem sido muito bom ver dos pastores que já passaram do Projeto Tito, quando visitamos e acompanhamos a forma como eles estão expondo as Escrituras, a própria reação da igreja, partilhando sobre como estão aprendendo muito da Bíblia. Nesse curso temos dado também panorama do Antigo Testamento, do Novo, e para dar algumas bases para alguns líderes que não tiveram a graça que muitos dos irmãos aqui no Brasil têm de ter seminário e ter preparo para poder ensinar a palavra do Senhor. Nesse mapa mostra um dos pastores dessa turma, ele tem que viajar 2 dias de ônibus para participar de 1 semana e voltar novamente para o seu ponto. Isso mostra o quanto há necessidade e também há o desejo desse aprendizado. Por favor. Essas são as fotos. O Projeto Tito também tem um esquema de, nas manhãs, 5h30, acorda-se, 6h15, hora silenciosa, mata bicho e tal, mas à tarde nós adotamos o livro Amado Timóteo para ser o nosso livro de leitura e conversa. Então, lemos um capítulo a cada dia de cada semana de módulo e conversamos em pequenos grupos. Dividimos os pastores em 3 pequenos grupos. Eu, o pastor Carlos Nogueira e também o pastor Felipe, que estamos mais envolvidos com o Projeto Tito. Por favor, pode passar. Ok. Vimos que havia uma necessidade de não só alcançar os jovens e os pastores, muitas pessoas gostariam de aprender a palavra e não com escassez de escolas de teologia, de ensino sistemático teológico nas igrejas locais, muita gente queria aprender. O que é que nós fizemos? Criamos o CFC, Curso de Formação Cristã, que é algo com 9 módulos, divididos em 3 fases. A primeira fase trabalhando as bases do Evangelho e a vida pessoal. Pegamos Gênesis para mostrar como tudo veio à existência, o caos que voltou por causa do pecado e a regeneração de tudo por meio de Cristo Jesus. E depois trabalhamos a ética pessoal, como lidar com o tempo, como lidar com dinheiro, ira, amargura, perdão e vários outros assuntos da vida cristã. E na segunda fase, trabalhamos vida relacional, onde mexemos com a vida do casal, que é o módulo sobre família, formação bíblica do lar, educação de filhos, comunicação bíblica entre o casal, gestão de finanças no casal, e também trabalhamos o módulo sobre cultura, vida cristã na cultura. Esse módulo é desenvolvido para pegar aspectos culturais que muitas vezes não são mexidos desde a puberdade até o namoro, noivado, emprego, casamento, nascimento de filho, morte na família, como lidar com tudo isso à luz das Escrituras. E temos visto Deus transformando vidas, trazendo convicções à luz das Escrituras, pessoas enfrentando os seus familiares para não participar de práticas que têm a ver com cultos aos defuntos, que consagram bebés a ídolos. Eles já não têm feito isso e nós louvamos muito ao Senhor. Esse grupo aqui é de pastores, que nós temos o Lar Cristão, usando o material do professor Davi Merck, que tem 3 séries, e o propósito é dar ferramentas aos pastores que possam usar para discipular os noivos e casais nas suas igrejas locais. Então, estamos com esse grupo. E uma coisa que me chamou a atenção, quando estávamos a tratar sobre aliança conjugal, vendo à luz das Escrituras, todos eles falaram,
nós fizemos o compromisso, mas repetindo as palavras que o pastor falou. E nem tínhamos noção das implicações e da profundidade do que nós estávamos a dizer. E sabe o que isso acabou trazendo? Se Deus quiser, em novembro deste ano, conversei com um senhor que tem um resort, que lá chamamos de lodge, de frente à praia, para reunir todas as famílias que estão nesse movimento do Lar Cristão, tanto com o missionário Diogo e o missionário Silvio. Comigo são 9 famílias, com o missionário Diogo são 6, com o missionário Silvio são 8. Vamos juntar todas as famílias e teremos, dentro do tempo do retiro, um momento de renovação de votos para todos os casais, que agora já poderão fazer com um fundamento sólido da palavra de Deus. É muito gratificante ver o que Deus está a fazer e experimentar isso no dia a dia. Por favor, com quem nós atuamos? Pastor Carlos Nogueira e a Zeza Maria José são os fundadores da Palavra da Vida em Moçambique em 2009. O Felipe e Nayara foram para Moçambique em 2015, em abril, e essas duas famílias é que estão a morar hoje na propriedade onde acontece o projeto Timóteo, o projeto Tito. Então, eles estão a residir lá. Quando tem esses projetos, nós mudamos para lá para fazer parte, porque não dá para fazer só com 2 famílias. Em Maputo, estamos com a família Gomes, o missionário Enéas e Bibiana, e seus filhos, Paulo e Jordana. Jordana foi no campo missionário em Moçambique, solteira, e graças a Deus, Deus deu a ela um esposo lá e juntos estão a servir ao Senhor. E a família Silva, que é o missionário Aurino e sua família. Em Nhembane somos 3 famílias, a minha, a família do missionário Diogo, e desde 2022, em fevereiro, a família do missionário Macamo, que veio para o Brasil 2018, 19 e 20 e fez o seminário no Instituto Missionário Palavra da Vida Norte, voltaram para lá e estão a servir conosco. Se os irmãos observarem, nessa foto ainda tem muito espaço e provavelmente algumas famílias que devem compor essa foto estão aqui. Ainda precisamos de mais missionários lá em Moçambique. Essa é a nossa propriedade, nós encontramos ela já com todas essas construções. O que nós temos feito é reforma delas e adequar elas à nossa necessidade. E Deus tem sido muito bondoso conosco nesse processo. Temos 3 dormitórios femininos, 3 dormitórios masculinos, uma casa missionária no meio, uma missionária no canto e outra casa por reformar para ser uma casa missionária no outro canto. E lá em cima, o pastor Carlos reformou 2 suítes pequenas ali e formou ali a casinha dele com a missionária Zeza. Então tem espaço lá para hospedar o irmão, para fazer parte, para nos visitar e servir conosco, ainda que seja por 1 mês ou por 2 semanas. A propriedade tem questão de manutenção e algo que exige atividades profissionais, certo? O irmão pode oferecer seus talentos, sua formação para servir conosco lá. E também pode ensinar conosco. Temos 2 famílias candidatos a missionário Palavra da Vida Moçambique. A família Guidoni, que se o senhor quiser, vão passar um tempo em Atibaia, num preparo missionário para irem para Moçambique. E temos também o Marcelo e a Ana Cristina, que, se Deus quiser, visitam-nos agora em junho para passar 30 dias conosco para conhecer de perto o ministério. O Marcelo já foi para lá e é o irmão que, inclusive, tem feito as camisetas que eu trouxe lá como uma forma de doar e apoiar o nosso ministério em Moçambique. Ai, deu saudade agora. Essa é a minha família. Esses são os nossos contatos. Você pode entrar em contato, marcar sua visita, que já esperamos faz tempo. Muito obrigado por fazerem parte de tudo isto que o Senhor está a fazer em Moçambique. Nossa dinâmica de escritório é: segunda-feira nós temos tido folga, de terça até sexta trabalhamos no escritório com discipulados, com o preparo dos estudos, dos materiais. Sábado e domingo fazemos os ministérios com as igrejas locais, acompanhando e participando, para além do envolvimento de cada missionário na sua igreja local. Muito obrigado, quero louvar ao Senhor e quero passar agora a partilhar a palavra do Senhor.
Missões são feitos por joelhos que se dobram. Missões são feitos pelos pés que vão. Missões são também feitos pela mão que estende e oferta para que aqueles que o Senhor tem levantado para o campo missionário possam estar lá sendo sustentados, segurados por aqueles que estão na base. Como família, nós temos sido muito gratos a Deus por esta igreja como parceira e para um encorajamento, para expressar nossa gratidão, queremos partilhar com os irmãos hoje o texto da Santa Escritura em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 8. Queremos conversar sobre a bênção da generosidade. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 até o versículo 5. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 até o versículo 5. Passo a ler. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Peço para curvar a cabeça, vou orar. Senhor, mais uma vez, diante do Senhor que é soberano, Deus gracioso, bondoso, queremos nos curvar. Temos lido a sua palavra e clamamos ao Senhor para que abra nossa mente e nosso coração e fale profundamente. Ajude-nos a ter as convicções que o Senhor quer que tenhamos, a ajustarmos, a aprofundarmos nelas e a praticarmos o que o Senhor nos chama a viver cada vez mais. Te louvamos e te agradecemos por ter a liberdade de ler a Tua palavra, de estudar a Tua palavra e de conversarmos a respeito dela. Em nome de Jesus oramos com gratidão no coração. Amém. Estamos diante de um texto em que Paulo, mais uma vez, se mostra alguém que tinha um compromisso muito grande com a generosidade. Por onde ele passou, ele se incumbiu a essa tarefa de levar as igrejas que ele tinha a graça de ensinar da parte de Deus a serem generosas. Então, ele usa o exemplo das igrejas da Galácia ali, Derbe, Listra, para poder encorajar, estimular os irmãos da Acaia, assim como os irmãos ali de Coríntios, especialmente, como nós podemos ver na primeira carta, no capítulo 16, ali de Coríntios. Ele usa também o exemplo e a disposição desses irmãos da Macedônia para estimular a esses irmãos de Coríntios a, uma vez que já tinham esse propósito de participar de forma generosa, que eles pudessem então efetivar a generosidade deles. Então, uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu estudava esse texto, vi um comentário do William Barclay. Ele diz que existem 4 maneiras de contribuir. Uma delas é por obrigação, a outra é para agradar a si próprio, a outra razão para alimentar o orgulho, mas a última e a melhor é aquela que é movido por amor, que é fruto da graça de Deus. Antes de nós tratarmos especificamente da generosidade, vamos entender o que estava a acontecer por detrás desse texto aqui. Havia, naquele tempo do imperador Cláudio, o imperador romano, uma fome, severa fome, que atingiu os povos naquele momento. E o que aconteceu? Os judeus que estavam em Roma, inclusive, foram expulsos, alguns.
E em Jerusalém, Judeia, estava a se passar extrema necessidade. E era necessário que as igrejas pudessem contribuir para assistir às necessidades daqueles irmãos santos. E o que aconteceu? Na lista das igrejas que deveriam contribuir, não incluíram as igrejas de Macedônia. Por uma simples razão. Olharam para a Macedônia e disseram assim: eles são necessitados como são os irmãos de Jerusalém. Então, nesta ordem de ideia, não vamos incluí-los, não precisamos pedi-los que eles possam fazer isso. Agora, o que surpreende é que Paulo vai usar isso para mostrar à igreja de Coríntios algo muito profundo que só a graça de Deus pode gerar, é a generosidade desses irmãos em serem voluntários, serem eles próprios a implorar, a rogar para fazerem parte desse privilégio da generosidade. 3 coisas que eu gostaria de conversar a respeito da generosidade. A primeira encontra-se no versículo 1. É que a generosidade ou a contribuição cristã é uma graça de Deus que é concedida à igreja. Veja o que diz o versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Qual graça? A graça de Deus concedida às igrejas de Macedônia. Paulo olha a generosidade, a contribuição cristã como uma resposta da igreja que foi agraciada pelo Senhor. Uma igreja que tinha compreensão de que não merecia nada, a não ser o inferno, mas o Deus todo-criador, todo-poderoso, aquele que trouxe à existência todas as coisas, que criou o homem, que deu-lhe o propósito de viver para a glória dele, e esse homem decide se afastar deste propósito, pecando por aquilo que pensou, falou e fez, e passou para toda a raça humana, como nós vimos em Romanos capítulo 3, Deus decide, ainda assim, demonstrar o seu favor imerecido, concedendo a esses miseráveis pecadores, seres humanos, a oportunidade de um relacionamento com o Pai. Eles concedem a graça por meio de Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo, morreu a morte que eu e você merecíamos morrer para nos dar a vida que não somos dignos de receber. Generosidade é uma expressão de uma igreja que sabe que recebeu de Deus a graça, o favor imerecido. Uma coisa que me chama a atenção, que o Ralph Martin diz que a graça da contribuição é a atividade inspirada pela graça de Deus que nos leva a dar. Somos inspirados pela graça de Deus, e essa graça de Deus nos empurra a fazer isso. Não como uma obrigação, mas como uma expressão de profunda gratidão por aquilo que Cristo fez em nós e nas nossas vidas. Pelas provisões que Ele tem nos dado. Nós temos o reconhecimento de que nada que temos não tenhamos recebido dEle. E por conta disso, tudo o que temos e tudo o que somos é fruto da graça dEle e deve glorificar a Ele. Por isso que usamos isso para fazê-lo ao participar da contribuição sendo generosos. O versículo 2 vai nos mostrar uma outra faceta da questão da contribuição cristã, porque ele diz que a contribuição cristã é paradoxal em sua ação. O que quer dizer isso? Contribuição cristã é paradoxal em sua ação. Veja o versículo 2. Ele diz que porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram-se abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza, da sua generosidade. O povo que era pobre, o povo que passava por situações extremas de perseguição e aflição, no lugar de ser um povo que murmurava, no lugar de ser um povo que resmungava, era um povo que tinha grande alegria. Como pode pessoas que passam por terríveis sofrimentos, saqueados tudo que eles tinham, porque ali na Macedônia era uma região rica com minerais, ao estudarmos a história, percebemos isso, mas eles eram saqueados aquilo, não usufruíam.
viviam perseguições, sofriam por causa de Cristo. Mas esse povo, que no lugar de entregar-se à tristeza pela situação que estava a passar, decidiu viver a alegria que só Cristo pode dar. Por isso que é paradoxal, não dá para entender. Não tem lógica. 2, como é que um povo que é pobre, que tem falta, que tem escassez, poderia implorar para dar? Só a graça de Cristo para obrar isso na vida das pessoas. Me chama a atenção quando o Frank Carver vai dizer que as perseguições e na pobreza, a graça produziu na Macedônia duas das mais adoráveis flores do caráter cristão. Quais são? A alegria e a generosidade. Em meio a perseguições, em meio à falta, Deus levanta um povo com uma alegria abundante e também com uma rica generosidade. Quando nós olhamos para Atos 16, versículo 20, Filipenses 1, 28, 29, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, 6, 2, 14 e 3, 13, poderemos ver um pouco do histórico daquelas igrejas ali da Macedônia, pessoas que passavam por muitas aflições, mas eles não se entregavam a essa tristeza. Quando você olha para a igreja de Tessalônica, inclusive Paulo diz que era uma igreja que ela se tornou alto-falante, proclamadora do Evangelho, de tal forma que não precisava ser dito mais nada, porque eles tinham a gratidão da salvação em Cristo, e isso era notório para todas as pessoas, assim como se espalhou para todas as regiões da Acaia e em toda a parte próxima ali dessas igrejas. Eles eram pobres, mas enriqueciam a muitos. Eram pobres, mas não lhes faltava o necessário, porque o Senhor Deus cuidava deles como um povo dele. Uma coisa que me chama a atenção, que o André Murray falou, diz que é digno de nota que haja maior generosidade entre pessoas com menos possibilidade financeira. E isso, então, traz a verdade de que a generosidade não é uma questão de quantia. A generosidade é uma questão de coração. Generosidade não tem nada a ver com o quanto possuo. Generosidade tem a ver com o quanto eu expresso minha gratidão e meu louvor e adoração à pessoa de Deus. Quando ele vai usar profunda pobreza, quer nos trazer a ideia de miséria mesmo, de pessoas que estavam em muita falta, mas mesmo assim eram pessoas alegres e conseguiam contribuir. Paulo diz que experimentamos a graça de Deus em nossa vida e não usamos as circunstâncias difíceis como desculpa para deixar de contribuir. Não me esqueço de como Deus usou esta igreja no meio à pandemia, no lugar de, não podemos mais conseguir contribuir, a igreja foi aumentando sua contribuição e nos desafios de aumentos de preços foi nos aliviando na realidade que nós estamos lá. Nós louvamos muito ao Senhor. Nós vimos isso da igreja cada dia mais, não usando o aperto, as circunstâncias, muito pelo contrário, em meio a esses apertos, essa igreja, a exemplo da igreja de Macedônia, estava crescendo na sua contribuição e na sua generosidade. E isso é fascinante. É fruto da graça de Deus. Homem nenhum pode produzir isso, a não ser o próprio Deus. O último aspecto que é digno de nota, que eu gostaria de mencionar, é que a contribuição cristã, ela transcende ou ultrapassa limites em sua oferta. O que eu quero dizer com isso? Versículo 3 até o versículo 5. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntárias. Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O versículo 5, que deve ser gravado.
E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. A generosidade e a contribuição cristã, ela não está focada ou limitada à oferta financeira. É isso que eu quero colocar quando falo que ela transcende os limites em sua oferta. Para encorajar os crentes de Coríntios a crescer na graça da contribuição, Paulo aborda 2 exemplos de contribuição que nós temos aqui. O exemplo da doação humana, onde esses irmãos se deram a si próprio, primeiramente ao Senhor. É digno de observar que o Senhor Deus, antes de qualquer oferta que você possa dar, seja ela de bens ou recursos, Ele está mais interessado primeiramente em você. Deus espera que você se entregue completamente a Ele, para pertencer a Ele, sua vida na sua totalidade. E uma coisa é verdade, e Paulo vai testificar aqui, quando o Senhor te tem, Ele tem tudo que Ele colocou em você. Quando você pertence ao Senhor, tudo aquilo que que Ele colocou na sua graça para consigo, isso também pertence a Ele. Então podemos ver aqui, na disposição voluntária de dar além de uma oferta esperada. Paulo diz, ok, primeiro eles rogaram, permitimos que eles ofertassem. Esperávamos que iam dar alguma coisinha, porque eles são um grupo humilde, pobre em termos de condições, mas eles nos surpreenderam porque eles deram além do que nós poderíamos esperar. Isso é fruto da graça de Deus. Eles deram de forma sacrificial. Ao olhar para os desafios que a igreja tem hoje da construção, o irmão, como membro local desta igreja, que entende que participa ativamente disso, não precisará ser solicitado para dar, para ofertar. Muito pelo contrário, voluntariamente, mediante a necessidade, conforme propuser no coração, como vai falar nos versículos acima, o irmão vai fazer isso como já tem feito. E a razão para fazer isso é a graça de Deus que superabundou em sua vida e tem transbordado na sua vida de tal forma que se demonstra na sua generosidade. Geralmente, os que mais contribuem não são os que mais têm, mas os que mais amam, os que mais confiam no Senhor. São aqueles que mais contribuem. De um coração generoso sempre parte uma oferta sacrificial, como pode-se ver em 1 João 3, dos versículos 16 a 18, falando da própria oferta sacrificial de Cristo como um exemplo para nós que somos seguidores de Cristo. Nós podemos ver também a questão da contribuição que ultrapassa seus limites na disposição de dar mesmo quando não é solicitado. E podemos ver na disposição de dar a própria vida e não apenas os recursos, não apenas o dinheiro. Eles não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Os macedônios não apenas deram uma prova da sua generosidade e comunhão, eles deram a si próprios para Paulo e seus companheiros e para as igrejas de Jerusalém que estavam necessitados. Precisamos investir não apenas dinheiro, precisamos investir nossos talentos, nossos dons, nossa vida para o reino de Deus. Deus quer muito mais do que uma oferta que podemos trazer ou transferir para a conta da igreja. Ele quer que usemos nossos dons e talentos, que Ele mesmo é quem nos dotou, mediante a sua graça, para o servirmos. E isso não temos desculpa para o fazer, porque Deus já nos deu tudo o que é necessário para que isso aconteça. E desta forma, a igreja não é privada de talentos e dons que Ele colocou a cada um, quando cada um vai entender isso e vai se doar para servir ao Senhor com toda a entrega. Eu concordo com Jim Elliot. Jim Elliot é um mártir
do cristianismo entre os índios ali do Equador, quando ele disse que não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Perguntaram ao Charles Studd, um missionário que saiu da Inglaterra para a China, e disseram a ele se não estava fazendo um sacrifício grande demais ao deixar as glórias do esporte para ser missionário na China. Sabe qual foi a resposta dele? Se Jesus Cristo, que é Deus, se Deus se entregou por mim, não há sacrifício que seja à altura ou além desse sacrifício que Cristo fez. Se Jesus Cristo é Deus e Ele deu sua vida por mim, não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a Ele, por amor a Cristo, por entender a graça dEle que é derramado sobre a sua e a minha vida. Nós vamos nos doar primeiramente ao Senhor e todos os recursos, tudo que tem a ver, que Deus colocou em nós, servirá para servir a Ele e para a glória dEle. Você pode, se ainda não o faz, ter no seu orçamento, em oração ao Senhor, e separar aquilo que será generosidade. Quando eu falo de generosidade, não estou a falar aqui pensando apenas em oferta missionária. Eu estou a falar de generosidade como um estilo de vida para ajudar aqueles que necessitam, que Deus colocou no seio ou no meio onde o irmão vive. Que Deus colocou no seu bairro, que Deus colocou nesta cidade, que Deus colocou nesta igreja. Algumas pessoas que às vezes você não prestava atenção, que pode ser despertado por Deus para prestar atenção e passar a prestar sua assistência, entendendo que Deus usa o corpo dele, a sua igreja, para atender às necessidades dos outros santos. Se você não tem se entregue de forma voluntária para participar do que Deus tem feito no ministério da igreja, é desafiado e convidado a entender que, para além do seu contributo financeiro, para além do seu momento de culto aqui, Deus quer que você ofereça seus dons e talentos para servir a igreja como expressão de gratidão pela graça que Ele concedeu a você como membro desta igreja. Generosidade não tem a ver com quantia, generosidade tem a ver com o coração. O que é que Deus tem chamado você nessa noite a pensar, a considerar, a mudar na forma de ver e a praticar? Peço para curvar sua cabeça e vou orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus muito generoso e gracioso. Te louvamos por esta oportunidade de sermos lembrados, de sermos encorajados a continuar na prática de uma vida de total doação a Ti, Senhor. Ajude-nos, porque muitas vezes, em meio a pequenas dificuldades, em meio a coisas contrárias às nossas preferências, temos muita tendência de murmurar, muita tendência de, inclusive, termos problema de comunhão com irmãos que pensam de forma diferente, mas somos aqui chamados e encorajados pelo povo da Macedônia a ver como eles, em meio a tantas aflições, tribulações que passavam, poderiam expressar alegria, poderiam expressar gratidão ao Senhor. Assim como também somos chamados a doarmos-nos, não somente a nossa vida, mas a tudo quanto o Senhor tem colocado na vida de cada um de nós, como expressão de gratidão da sua graça abundante que o Senhor tem derramado sobre nós. Minha oração é que o Senhor continue a abençoar esta igreja e que ela continue sendo uma base, um celeiro também de missionários que possam ser enviados para muitos campos, levando e expandindo o Teu reino.
Que esta igreja continue, Senhor, com o foco de atender às necessidades dos teus santos, que estão espalhados e que têm esse relacionamento com a igreja. Muito obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz, e ajude-nos a vivê-la para a tua glória. Em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.